Fala pessoal, beleza? Aqui é o André Dória da CRF Consultoria, tudo bem? Nós estamos hoje aqui para mais um programa Tire Suas Dúvidas sobre as Suas. Fala pessoal, estamos de volta aqui. Como você sabe, ou se você não sabe, está vendo pela primeira vez, bom, no programa Tire Suas Dúvidas sobre as Suas, nós recebemos perguntas do nosso público e nós respondemos. É assim que funciona a nossa metodologia aqui no programa. Então vamos lá. Hoje a gente vai responder duas perguntas, do Jailson Santos e da Ana Clécia. O Jailson, ele manda: sabemos que a política de assistência social é executada de forma descentralizada. Porém, eis a minha dúvida: existe uma previsão orçamentária devida constituída na forma de lei? Bom, então vamos começar primeiro por essa que já daria um baita de um programa, certo? Beleza. Infelizmente, a política de assistência, embora ela aconteça de forma descentralizada, como o próprio Jailson colocou, ela não tem uma dotação orçamentária pré-estabelecida, né? Ela não tem recursos vinculados, né? A exemplo da saúde e educação, que até então tinham também vinculações, né, da Receita. Então, a saúde tinha 15% e a educação 25%, que era obrigatório de investimento público, tanto do governo federal, quanto do governo estadual, quanto do governo municipal, né? Essa prerrogativa desse investimento e você ter um percentual pré-estabelecido e fazer os investimentos não inferiores a esses percentuais. Contudo, na assistência isso não existe, né? Na assistência parte do bom senso e da boa vontade de cada gestor de fazer investimento. Se a gente parar para analisar de forma bem clara, hoje o único recurso que mantém a execução da política de assistência são recursos do governo federal, através do cofinanciamento fundo a fundo. Se a gente for fazer uma análise assim mais detalhada, poucos municípios brasileiros fazem investimento para a execução da política de assistência social. Então, o que significa dizer que o investimento ele acontece por parte do governo federal, mas não acontece por parte do governo municipal. E nesse contexto, vale lembrar também que a forma de financiamento estadual para a política de assistência também deveria ser fundo a fundo, né? O governo estadual deveria constituir um fundo, estabelecer os padrões de cofinanciamento para os municípios, né? Então, o governo estadual, da receita, do produto interno bruto, né? De tudo que se tem de recursos que são dos estados, ICMS, IPVA, os mais diversos impostos que os governos estaduais têm, que fazem com que eles tenham arrecadação, ele deveria destinar parte desses recursos para fazer o cofinanciamento da política de assistência, coisa que não acontece. Para não dizer que são todos, a grande maioria dos estados, eles não fazem cofinanciamento fundo a fundo, né? Com a periodicidade que se deve, com a continuidade que se deve, respaldado em todos os serviços que o município presta, né? Às vezes ele faz de um serviço, não faz dos outros, às vezes ele faz ainda naquele modelo de convênio, né? Como se você tivesse um convênio firmado entre o governo estadual e o governo municipal para a prestação de determinado serviço ou programa, né? A gente nota também que não acontece de forma regular e continuada, e essa é uma crítica que a gente faz tanto para o governo federal quanto para o governo estadual. Vale salientar que o governo federal, ele há muito tempo já vem pecando na continuidade do repasse. Ele faz o repasse, mas eles não fazem de forma programada, mês a mês, e isso acaba atrapalhando todo o processo de planejamento do município. Imagina você saber que entra 9 mil por CRAS, para cidades de médio e grande porte, e você não ter a continuidade desse recurso, você não saber de quanto em quanto tempo esse recurso vai entrar. Ele entra um mês e aí passa 2, 3 meses sem entrar, vai entrar no terceiro e aí paga 2 parcelas de uma vez, e isso
tudo interfere no processo de planejamento e na gestão financeira do município. Então, acaba precarizando o serviço, acaba precarizando as relações de trabalho, acaba impedindo que a população tenha um melhor atendimento, né? Então, isso já acontecia antes e continua acontecendo no governo federal. Os governos estaduais, desde sempre, agiram dessa forma. Eles ainda não perceberam que eles são partes desse processo de cofinanciamento para o município executar. E o município também, né? A gente que está trabalhando mais próximo do município, a gente visualiza que o município, por uma série de dificuldades financeiras, queda no fundo de participação dos municípios, queda na receita própria. Quando os municípios são pequenos ainda é pior, porque é mais difícil você gerar recursos para o município a partir de impostos ou qualquer coisa que seja nesse sentido, nessa perspectiva. Então a gente vê que os municípios, por vezes, eles não investem nem 50% do que é gasto com serviços, né? Realmente há que se fazer um equilíbrio nesse repasse. Existe a necessidade do repasse federal, existe a necessidade de compreensão pelo governo estadual da importância do repasse de recursos financeiros para que a política ela possa acontecer, e também existe a necessidade do gestor municipal, do prefeito do município, compreender que sem fazer investimento nessa área, a política ela não vai ter o resultado alcançado. A gente não vai conseguir fazer com que o município cumpra o seu papel enquanto poder público nessa municipalidade. E aí é bacana falar sobre o município, porque a segunda pergunta, que é da Ana Célia, é justamente com relação a isso. Ela está como gestora municipal de assistência de Wanderlândia, que é uma cidade do Tocantins, né, no nosso norte, e no norte do Brasil. E qual é a pergunta dela? Ela gostaria de saber informações sobre o papel do gestor nos dias atuais e quais as prioridades de atendimento. E aí eu entendo muito bem o caráter dessa pergunta, né? A Ana, ela tem a preocupação de saber, e aí cai bem com a pergunta que o Jailson fez, que é a questão da não existência de um percentual pré-estabelecido para que se garanta a execução da política. Então, imagina só, você é gestor de um município e você tem todos os problemas de repasse financeiro do governo federal, ou seja, o governo federal não cumpre um cronograma estabelecido, que poderia ser mês a mês, poderia ser bimestralmente, poderia ser trimestralmente, mas que houvesse uma regra e que essa regra fosse cumprida, né? que a continuidade do repasse ela não fosse quebrada, né? E ela sofre também porque o governo do estado cai no mesmo vício do governo federal, e ainda pior, porque o repasse do governo estadual é muito inferior ao que é o repasse do governo federal. Então, se a gente já acha que o repasse do governo federal é pouco, a gente precisa discutir muito com os governos estaduais, porque é praticamente irrisório, né? Tem estado que passa para benefício eventual, que é a obrigação do governo estadual e do município fazer a gestão do benefício eventual no município, ele passa R$500. Se você for parar para pensar, R$500 no mês, não dá nem para comprar uma urna funerária, né? Ou um caixão. Se você vai fazer um benefício eventual para cobrir as despesas com um funeral, R$500 não dá nem para a primeira parcela de um funeral. Então, vale lembrar que o que a gente está falando é de um benefício eventual que acontece numa hora das mais difíceis. Então, a gente vai pegar a família fragilizada e com diversas necessidades, dentre elas a necessidade do auxílio funeral por parte da prefeitura, por parte do governo estadual, e a gente vê o governo estadual achando que R$500 é suficiente para suprir um mês de atendimento de benefício eventual. Eu não estou colocando nem a questão do auxílio alimentação, ou do acesso a enxoval para gestantes. Eu estou falando de uma coisa fim, né? O sujeito teve o fim de sua jornada na Terra terminada, né? Veio a óbito, faleceu, a família em luto
vem fazendo a solicitação e a prefeitura acaba sem ter como garantir esse atendimento com dignidade e com qualidade. Né? R$500 não dá nem para comprar a madeira que faz o caixão, quanto mais o caixão inteiro. Então, a gente precisa trabalhar com essa questão da prioridade dos atendimentos. E a questão do recurso financeiro é extremamente importante para isso. Não existe prestação de serviço com qualidade se não há recurso suficiente para esse fim. Né? Então, dentro dessa perspectiva, quais são as grandes dificuldades que os gestores municipais estão tendo? A dificuldade de conseguir organizar o setor financeiro, né? De conseguir visualizar uma forma de sistematizar os repasses financeiros que vêm do governo federal, do governo estadual, com os recursos que a própria prefeitura deve investir nessa política. Né? Vale lembrar que o investimento ele tem que partir dos 3 entes, né? Governo federal, governo estadual e governo municipal. Os municípios têm se acostumado a esperar apenas o governo federal, porque ele já não conta mesmo com o governo do estado, isso é fato. O governo do estado ele é incipiente com relação à política de assistência social. Então a gente precisa fazer com que o governo estadual ele passe a ter a postura de propulsor dessa política, né, que ele passe a investir de forma mais pesada nessa política e que a gente tenha a utilização desses recursos de forma mais assertiva. Uma outra coisa que a gente precisa visualizar é que quando a gente faz um planejamento adequado dos recursos e a utilização adequada dos recursos, a gente consegue suprir basicamente toda a nossa cadeia de demandas. Né? Então, o primeiro passo, e talvez o passo que seja mais difícil para o município, é justamente esse: fazer esse planejamento, já que ele não tem a noção de em quando vai estar entrando os recursos. Então, ele precisa ter um fortalecimento do ponto de vista do financiamento próprio para os serviços, né? E utilizar esses recursos quando chegam de uma forma complementar. Vamos complementar o nosso atendimento, melhorar o nosso atendimento com esse recurso que vem. Então, quais as demandas que a gestora ou os gestores nesse momento precisam se atentar? Precisa se atentar para o planejamento para o próximo ano. Né? Se esse for o caso em que você vai permanecer como gestora para o próximo ano, então minha sugestão é que você tire o último mês, dezembro, para fazer o planejamento para o próximo ano. Você já leva em consideração todas as mudanças que nós já vivenciamos. Né? Você leva em consideração que não dá para contar apenas com recurso federal. Nós precisamos fazer com que o município invista também, dentro do possível, obviamente. Mas há necessidade de que o município invista também. Se a gente ficar só na esperança, na expectativa do recurso do governo federal ou do recurso do governo estadual, a gente vai ficar aquém da necessidade da nossa população. Nós não vamos conseguir atender as necessidades da nossa população. Então você fecha o mês de dezembro para planejamento. E quando eu falo fechar para planejamento, não é fechar os serviços não, porque os serviços eles têm que acontecer de forma continuada. Então não há pausa natalina, não há férias para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, não há férias para o PAIF. Se no seu município tiver CREAS, não há férias para o CREAS. Todos os serviços eles devem acontecer de forma continuada, ou seja, não é a escola que você tem um período escolar e você tem um período que é de férias. Não é a escola. A gente não está cuidando da política de educação. Na política de assistência, ele tem que acontecer de forma integral e de forma continuada. Todos os serviços eles devem acontecer de forma continuada. Não dá para haver ruptura nesse processo, certo? Então, tira o mês de dezembro para você sentar com as pessoas que estão mais próximas de você, te auxiliando para fazer esse planejamento. O planejamento é extremamente importante. Convida o Conselho Municipal também para participar do planejamento, porque quando o Conselho Municipal participa do planejamento, ele passa a compreender quais são as dificuldades que a gestão municipal tem para implementar a política de assistência, né? Para dar mais efetividade na política de assistência no município. E ele passa a ser um parceiro. Ao invés dele só cobrar,
ele passa a entender as dificuldades que se tem para a execução. Conselho de assistência, ele é fundamental para a execução da política de assistência. Né? Não é só consultivo, não é só cartorial, não é só para aprovar as resoluções que a prefeitura, que a secretaria precisa, não. Ele tem que ser um parceiro também no processo de construção. Por isso que a importância da participação do Conselho Municipal de Assistência, do CMAS, no processo de planejamento. Porque ele vai dar a sugestão dele e aí quando houver equívocos de interpretação, a gente tem a equipe técnica da secretaria para dirimir essas questões. Agora, voltando para essa questão do atendimento prioritário, a política é para quem dela necessitar. Então não dá para a gente focar só em um nicho. Vamos focar só em quem está vindo pedir benefício eventual. Não. Vamos fazer só o acompanhamento de quem está com descumprimento de condicionalidade. Não. Vamos só trabalhar com quem está chegando no CRAS, né? Já que o CRAS é a porta de entrada, então vamos trabalhar só com quem está chegando no CRAS? Não dá. Não dá. É aquela ideia de cobrir um santo e descobrir o outro. A gente não pode trabalhar de forma focal. Né? Isso acontecia anteriormente, quando era na perspectiva do convênio, que você escrevia um projeto e o projeto tem início, meio e fim. E por ter início, meio e fim, você focava para atender uma única necessidade. A gente está falando de uma política nacional de assistência social que ela está inserida dentro do contexto de um sistema único de assistência social. Então, esse sistema único de assistência social, ele se assemelha à saúde. Né? A saúde não vai focar só na urgência e emergência. A saúde tem que focar também na prevenção. Da mesma forma, a gente não vai focar só nos benefícios eventuais ou só nas famílias que estão em descumprimento de condicionalidade do cadastro único. A gente precisa ter a compreensão de quais são os maiores gargalos da nossa cidade, onde se encontram os maiores índices de vulnerabilidade, e aí diante dos índices de vulnerabilidade, partindo desse pressuposto dos índices de vulnerabilidades, que aí a gente vai trabalhar dentro da perspectiva de todo o contexto e de toda a população, atendendo sempre a quem dela necessitar. Bom, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, dá um like aí, dá um joinha aí pra gente, que isso ajuda a gente a saber se a gente está indo no caminho certo. Se você tem dúvida, se ficou com alguma dúvida, posta aí nos comentários embaixo, que a gente sempre está acompanhando, lendo e tentando sempre tirar as suas dúvidas, tá bom? Só um lembrete, para além desse programa a gente tem outro. Se você ainda não viu, fica atento aí para os 5 minutos de assistência, tá bom? O primeiro programa foi ao ar 2 semanas atrás e a gente está produzindo novos episódios para estar mandando ao ar. Tá bom? Valeu, um beijo e fui!